dia. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. Olhar o todo e ver que tudo é uma coisa só. Do universo há um grão de pó. A neta, o neto, o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô e a avó. Olhar e ver que há motivos para estar e ser. Há um caminho para percorrer. Aconteceu, ainda está acontecendo e vai acontecer. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. A ligação entre o céu infinito e o oceano profundo. A relação entre o lugar que eu habito e a quem pertence o mundo. Lembrar de onde viemos e esquecer, pensar pra onde iremos. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um de nós é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. O todo é cada um, e cada um é o todo. Cada um, cada um, cada um é o todo. Cada um é o todo. Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um é o todo. Cada um, cada um, cada um, cada um de nós é o todo. Obrigado. Bom trabalho para todos vocês. Tchau, tchau. Agradecemos ao músico e compositor Ale Carmani pelo compartilhamento da canção O Todo é Cada Um. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Sesc Paranavaí saúda todos que nos acompanham nesta solenidade de abertura da palestra Cotidiano Híbrido, como manter a essência da escola nesse novo formato? Essa palestra tem como objetivo aprofundar a discussão sobre a construção do cotidiano híbrido na educação infantil e ensino fundamental, e também os processos vivenciados no período de pandemia. Fechamento das escolas, a reabertura processual, ferramentas e estratégias de conexão, casa e escola, família e educadores, virtual e físico. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de dar as boas-vindas à secretária municipal de educação, Adélia Paixão, aos profissionais presentes das escolas e CMEs aqui de Paranavaí, bem como a todos os profissionais do SESC Paraná, presente mais esta ação formativa. Para nós do SESC Paranavaí, é uma imensa satisfação poder estarmos juntos com a Secretaria Municipal de Educação em mais uma grandiosa ação de formação continuada. O SESC, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma importante parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Dentre essas parcerias, destaco aqui o desenvolvimento do projeto Futuro Integral na Escola, desenvolvido através de atividades de raciocínio lógico e letramento em 11 escolas do município. O projeto Aprender e Jogar, que por meio de atividades de iniciação esportiva ministrados pelos nossos profissionais, prioriza o desenvolvimento global do aluno,
com foco na parte coordenativa e cognitiva em todas as aulas. E o projeto de formação continuada. A formação continuada do SESC é um projeto social da área de educação, onde a instituição proporciona oficinas e palestras formativas para professores e estudantes da educação. As ações são ministradas por profissionais contratados e por profissionais efetivos do SESC Paraná, visando ampliar e desenvolver profissionais por meio de ações formativas, proporcionando aos mesmos vivências práticas e educativas junto a todos os participantes. Estamos agora, neste momento pelo qual passamos, junto com todo mundo, no formato digital, que parece que veio para ficar. Mas, quanto possível e mais seguro, retomaremos nossas ações presenciais. E dizendo isso, já anuncio que este ano ainda teremos novas ações. Assim, sejam todos muito bem-vindos à formação continuada do SESC e da SEDUC, a educação para os educadores. Neste momento, gostaria de convidá-la para fazer uso da palavra a secretária municipal de Educação de Paranavaí, senhora Adélia Paixão, parceira na idealização deste projeto. Bom dia a todos, um bom dia muito especial. Bom dia, Lidiane, nossa parceira, gerente do SESC Paraná, agência de Paranavaí. Bom dia aos nossos ilustríssimos educadores que estão aí conosco nesta live, nossas diretoras, as nossas orientadoras, supervisoras, agentes de apoio educacional e a equipe da SEDUC, enfim, a todos os profissionais da educação municipal que estão aí hoje presentes conosco nesta live. Um bom dia, um dia abençoado de trabalho e de muito aprendizado. Pensar em educação nesse tempo de pandemia é desenhar um percurso de intenso trabalho, de muitas dúvidas, de muita angústia, de muitos afazeres, mas também de muito aprendizado. Talvez nesse período que estamos aí de 1 ano e meio, adquirimos uma experiência e um aprendizado na nossa carreira que supera aí toda a experiência que nós temos na educação em todo o percurso profissional que temos aí ao longo deste caminhar. Não se abatam que profissionais de outras áreas, que pessoas que não são da educação tracem comentários de que os profissionais de educação não estão trabalhando. Nós que somos desta área, que somos da educação, que vivemos a educação dia a dia, sabemos o quanto os profissionais de educação têm se doado, o quanto têm se dedicado neste trabalho remoto, neste período tão longo de pandemia. O Brasil é um dos países com mais longo tempo nesta parada, neste trabalho remoto. E hoje, retornando neste segundo semestre, paramos mais uma vez para a formação. Sim, a formação continuada e os momentos de estudo garantirão o nosso suporte e subsídio para a continuidade do nosso louvável trabalho. Este momento de estudo e participação de todos os profissionais é de extrema importância na educação, é de extrema valiosidade na educação, para que possamos reiniciar o nosso trabalho letivo, munidos de entusiasmo e confiança, para a continuidade deste trabalho promissor desenvolvido nas nossas escolas e CMEIs, com tão grandes parceiros como o SESC e outros parceiros nesta caminhada. Somos imensamente gratos a cada profissional que diariamente se dedica, se empenha, busca formas e métodos para aprimorar sempre o seu trabalho e alcançar bons resultados. É gratificante ver o trabalho que vocês realizam com nossos alunos, mesmo neste período tão difícil que estamos vivendo. É gratificante olhar e ver o empenho de cada um nesta tarefa de educar. Pensar o cotidiano híbrido
considerando que o ensino híbrido, ora, não foi pensado somente para este período de pandemia, pois estudos apontam que antes mesmo de 2010 já se estudava a possibilidade da inserção do ensino híbrido na escola e que agora, com a chegada da pandemia, ganha força como nova forma do fazer pedagógico. Mas de que maneira garantir a aprendizagem neste formato se temos grandes desigualdades sociais que comprometem o uso da tecnologia, que comprometem esse trabalho na escola, na casa e em todos os espaços dos nossos alunos e profissionais? Como manter a essência da escola e o grande papel da educação na sociedade nesse formato de ensino que possivelmente fará parte da nossa vida pedagógica de agora em diante? E os protocolos, como ficam os protocolos neste formato? Quanto tempo ainda vamos ter que trabalhar com os protocolos? Lembrando que as salas multifuncionais, elas não podem ainda ser utilizadas, tem um protocolo para esses espaços. Lembrando ainda que as atividades coletivas, com toques, com abraços, com afagos, não estão permitidos neste momento. Lembrando ainda que o uso da máscara, através da Lei 20.189 de 2020 no Paraná, ainda está sob vigência e validade e só poderemos tirar as máscaras mesmo depois de vacinado, quando esta lei for revogada, ou seja, vamos utilizar a máscara ainda por muito tempo na educação, na sociedade, na igreja, em todos os espaços coletivos, mesmo depois de vacinado. Como trabalhar os protocolos nos cafés que ainda não estão permitidos de maneira coletiva e seguem também um protocolo para o individual? Enfim, convido a todos vocês, grandes profissionais da educação da rede municipal, a transformar muitas vidas com sua dedicação, com o seu envolvimento e com sua humanização, mesmo diante de um tempo tão diferente e difícil que estamos vivendo. E dizer que confiamos muito nos profissionais da rede municipal. Então, para um dia de aprendizado e capacitação, o SESC, nosso grande parceiro, nosso valioso parceiro, nos presenteia hoje com esta grande palestra, Cotidiano Híbrido, como manter a essência da escola neste novo formato, com as grandes palestrantes Paula Franco e Rafaela Bley, com uma vasta experiência na educação em todo o país e no exterior. Neste cenário, só nos resta mais uma vez agradecer ao SESC, aqui representado pela Lidiane, que está presente em 11 escolas das nossas 19 instituições municipais, com os projetos Aprender e Jogar e com o Futuro Integral, e também na formação continuada dos nossos profissionais, projeto hoje como exemplo aqui nesta atividade, neste aprendizado. Agradecer também à nossa equipe da Secretaria de Educação, que em nome da Sônia, assessora pedagógica, e do Luciano, assessor administrativo, estendo os cumprimentos a toda a equipe administrativa, pedagógica, que em cada ação, que em cada detalhe, pensa no progresso e no aprendizado das nossas crianças, dos nossos educandos. Além da gratidão a todas as nossas equipes pedagógicas das escolas CEMEIS e SEIS, uma gratidão a todo o trabalho, a todo o empenho, a toda a tarefa de educar, mesmo neste momento diferente. Em nome do prefeito Kaique e da administração municipal, agradecemos a presença de todos, desejando um excelente aproveitamento do tema, uma ótima capacitação, um dia cheio de muito aprendizado para todos nós
e um semestre abençoado em nossa vida, em nosso trabalho. Abençoada manhã de estudo, de capacitação, abençoado trabalho neste semestre. Muito obrigada. Obrigada, secretária Adélia, por suas palavras. Reafirmo aqui a importância da parceria entre SESC e Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí. Para nós é uma grande honra estar presente em mais uma ação juntamente com a secretaria. Em tempo, gostaria de agradecer a todo o empenho e dedicação da nossa técnica de atividades, Tânia, e ao Renato também, que está lá em Curitiba e que correram atrás para fazer que fosse possível realizarmos a atividade de hoje. Muito obrigada a todos os profissionais envolvidos em mais essa importante ação. Dando continuidade, daremos início à palestra Cotidiano Híbrido, como manter a essência da escola neste novo formato? Com as professoras Paula Franco e Rafaela Bley. Sejam bem-vindas, professoras. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Paula Franco atua como diretora pedagógica na escola Turma Educando. Fundou o Centro de Estudos Encontros e Conexões Pedagógicas e realizou assessoria pedagógica em algumas instituições públicas e privadas. É formada em pedagogia pela Universidade de Campinas, Unicamp, e com especialização em formações de professores e coordenadores pelo Centro de Estudos da Escola da Vila. Participou do curso internacional de aprofundamento em educação infantil com a educadora italiana de Reggio Emília. Rafaela Bley é pedagoga, formada pela Universidade Estadual de Campinas e pós-graduada em Sociologia da Infância pela Universidade Federal de São Carlos. Atua na educação infantil como docente e coordenadora pedagógica em grupos de crianças de 4, 5 e 6 anos. Participou do curso internacional de aprofundamento em educação infantil, o trabalho cotidiano das creches e pré-escolas, pela Unicamp, pela Rede Solare Brasil e do intercâmbio de experiências nas escolas La Casa Amarilla e no Colégio Alep, em Lima, no Peru. Também é formada de professores pelo Centro de Estudos e Encontros e Conexões Pedagógicas. Tem experiência com pesquisa acadêmica e publicações de textos e artigos voltados para a pesquisa de educação infantil. Desejamos, então, a todos uma ótima palestra e agora eu convido a Paula e a Rafaela para iniciarem mais esta grandiosa ação. Começamos agradecendo o convite, uma responsabilidade tamanha de estar aqui conversando com vocês nessa manhã. Já fomos apresentadas, né? Nós estamos em Campinas, que fica no estado de São Paulo, a 1 hora mais ou menos de São Paulo, num contexto muito específico, muito íntimo de uma escola pequena, mas que busca essa expansão de conhecer outras realidades, confrontar a própria realidade. Então é isso que nós viemos fazer aqui hoje, não viemos trazer verdades nem certezas absolutas, mas viemos contar um pouco de nossas experiências, de nossas escolhas, de nossas renúncias, de nossas frustrações, dos nossos medos, para, nesse sentido, servir como uma metáfora de um espelho para vocês olharem aí a própria realidade de vocês e tomarem no coletivo decisões. Então, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço também a Tânia, que fez o primeiro contato, a Sônia e o Luciano, que nos receberam, dando dicas e orientações para a fala, e agradeço muito poder estar aqui com vocês, educadores, nessa manhã, nesse retorno, cheio de esperança, e dizer que eu também sou professora, e esse ano eu estou com o 3º ano, que eu acho que isso é importante dizer, até nesse papel de direção, o quanto que esse estar no chão da sala, da escola, no convívio com as crianças também nos alimenta, né? Nos faz ter certeza de nossas escolhas. E o convite hoje é para a gente falar um pouco desse cotidiano híbrido, que já foi muito bem falado aqui, no sentido de que ele não veio com a pandemia, algo que já se discutia há muito tempo, e se pensava há muito tempo, nessa ideia de sala de aula invertida, mas como que a gente vai negociar com essa realidade, esse contexto que nós temos aqui no Brasil, econômico, social, cultural, tão desafiador
para pensar esse uso da tecnologia. E aí a gente traz aqui a primeira palavra para começar hoje, que diz incertezas. E nós estudamos muito um educador de Reggio Emília, Loris Malaguzzi, e ele diz o quanto que a gente precisa estar preparado para lidar com as incertezas. A vida em si é uma grande incerteza, né? Eu tenho 2 filhos, de 7 e 5 anos, e eles estão o tempo todo questionando sobre a vida e sobre a morte, sobre a origem, de onde viemos e para onde vamos. Tem incerteza maior do que essa na vida? E lendo Campbell, ele diz assim, que só vai ter alegria de viver quem superar o medo da morte. E aí o meu filho me disse assim uma vez, eu estou com medo, mamãe, eu estou com medo de sentir medo. E o quanto que essa pandemia trouxe para nós questões relacionadas ao medo, à incerteza, à insegurança, a informações ditas e não ditas, como que a gente lida com tudo isso, né? Então essa é a palavra que a gente gostaria de trazer para começar aqui essa conversa, desse perigo invisível que a gente viveu nesse último ano, que hábitos que a gente tem que mudar, o que a gente aprendeu com tudo isso. Então, a gente gostaria muito que vocês guardassem essa palavra com muito carinho, porque essa palavra ela tem que estar junto com a gente, nos fortalecendo e não nos paralisando. Viver com incerteza é ter coragem, é ter nostalgia de futuro, é desejar um futuro. E nós, educadores, temos obrigação de ser otimistas, de ter esperança, porque a gente precisa trazer isso para essa sociedade embrionária que está dentro da escola, como diz Dewey. Bom dia a todos. Nós vamos começar, então, a nossa reflexão com uma história. Nós gostamos muito de contar histórias e nós sabemos o quanto as crianças também gostam de contar, de ouvir histórias. E abram bem os ouvidos para escutar neste momento. O nome dessa história é O Fio de Ariadne. Minotauro era um bichinho de estimação do rei Minos. Ele era muito feio e feroz. Um monstro com cabeça de touro e corpo de gigante. Por ordem do rei, Minotauro vivia escondido dos habitantes de Creta em um labirinto. Só mesmo um grande herói seria capaz de enfrentar aquele monstro. Uma vez a cada 9 anos, chegava a Creta um navio de Atenas com 7 rapazes e 7 moças, que eram devorados pelo Minotauro ou morriam presos naquele labirinto. Os atenienses eram obrigados a mandar os seus filhos para o sacrifício, por causa de uma guerra antiga entre Atenas e Creta. Na terceira vez que isso estava para acontecer, Teseu, o grande herói de Atenas, declarou que dessa vez ele queria ser um dos 7 rapazes. Teseu estava certo que ia matar o Minotauro. Chegando a Creta, Teseu e seus companheiros apresentaram-se ao rei Minos. A filha do rei, Ariadne, se apaixonou por Teseu à primeira vista. Ela lhe deu uma espada e um fio de linha. A espada, óbvio, era para matar o Minotauro. Mas e o fio de linha? Amarre uma ponta do fio na sua cintura e a outra na entrada do labirinto, explicou Ariadne a Teseu. Para sair do labirinto, basta caminhar de volta seguindo esse fio. Teseu deu de cara com o Minotauro numa das voltas pelo labirinto. Sentiu muito medo, porque o Minotauro tinha o dobro do tamanho dele e era o bicho mais feio da terra. Mas nestas horas, um herói não pensa em nada. Ataca seja o bicho feio que for. Com a espada de Ariadne, Teseu matou o Minotauro. Mas de um labirinto daqueles seria impossível sair.
Não, não seria impossível, pois Teseu tinha o fio de Ariadne. E então, seguindo aquele fio, seguindo aquele caminho pelo labirinto, ele conseguiu escapar. Venceu o Minotauro, venceu os caminhos do labirinto e junto seguiu com Ariadne para Atenas. E essa história de um fio que conecta um homem, um desafio e uma saída, um caminho, entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Nós gostamos muito das metáforas que as histórias trazem, o quanto que elas podem dialogar com a nossa realidade. E quando nós recebemos o convite, logo pensamos nessa história da mitologia, porque ela traz aqui essa possibilidade desse fio, e agora a gente está num fio invisível, nos conectando, a gente está aqui em Campinas, chegando até em Paranavaí, por esse fio invisível. E essa história, a gente pensa muito o que faz ele voltar, esse fio de Ariadne, o que ele está em busca? E a gente pensa muito nesse amor. Não é só o fio que faz ele voltar, mas é o fio de Ariadne, que ele se apaixonou. E o desejo de voltar vem grande quando se tem amor. E a nossa pergunta é, o que faz nos querer, o que nos leva, o que nos motiva, o que nos move a voltar para as escolas? O que nos mobiliza a estarmos na escola? Por que nós estamos mobilizados? Como voltar para esse chão da escola sem abandonar tudo que as crianças viveram nesse período em que elas não estavam na escola? Como que esses fios de vocês, cada uma na casa de vocês, que se cruzam aí pela cidade, a gente achou tão bonita essa imagem, né? Desses fios que se cruzam entre vocês, vão voltar por esse labirinto, que eu imagino que tenha sido um labirinto de autoconhecimento muito grande de tudo que a gente viveu nesse período, de perdas, de dor, de sofrimento, de medo, mas também uma possibilidade de olhar para dentro. O que conecta os fios de vocês para voltar para o chão da escola? Qual que é a missão de vocês? E por isso que nós pensamos aí nessa história. E queremos continuar contando outras histórias, agora não de mitologia, mas histórias reais da humanidade. Pensem hoje, enquanto nós estivermos aqui contando a nossa experiência e falando um pouco também do que nós vivemos, quais são os caminhos, quais são os labirintos que vocês vão passar para voltar, né? Por qual caminho, quais caminhos de experiência, quais caminhos de vivência da prática de vocês, qual caminho das relações com as crianças, com os educadores, vocês desejam reviver até chegar à ponta do labirinto, que é esse lugar, esse retorno, né? Esse estar na escola, ainda que com tantos desafios. Eu me lembro que para gente, e pessoalmente, né, para mim, foi bem difícil o começo da pandemia, e eu dizia, nossa, se for para ser professora assim, eu não quero mais, porque eu sou professora do chão da escola, eu sou professora de relação com as crianças, né? Eu não quero que seja de outra forma, né? E vivendo muito num lugar mesmo de nostalgia. E aí, um dia eu parei e pensei e disse, mas se isso é ser professora agora, como que eu posso usar toda a experiência que eu tenho para ressignificar? Né? E aí eu comecei a seguir o meu labirinto. Eu comecei a ler coisas que eu tinha lido lá na época da faculdade e que me fizeram acreditar, que me fizeram querer mais ainda estar no caminho da educação. Eu comecei a retomar memórias, fotos, imagens de todo o caminho que eu segui para chegar até 2020. Fui lembrando as palestras que eu já tinha assistido, fui buscando nas fotos do meu acervo os coffee breaks com as amigas dos momentos que a gente teve para discutir educação, e por esse caminho eu fui encontrando o meu fio no sentido de olhar para a realidade e dizer, tá bom, eu não vou mais pedir a escola de antes, agora eu vou construir a escola que vai vir.
Podemos seguir? E conta uma história de verdade, né? Essa não é um mito, de 1945. Um cenário pós-guerra. Os escombros pelo chão, a cidade toda destruída. Um sentimento de medo, de perdas, de ausências, de insegurança. Mas as notícias chegaram à cidade. Notícias que naquela época viajavam com lentidão e eram imprecisas. E naquela cidade onde as notícias chegaram, vivia um jovem professor que se encantou, desconfiado de que aquilo pudesse ser mesmo verdade. Dizia-se que em Vila Sela as pessoas haviam se unido e montado uma escola para crianças pequenas. Elas haviam tirado os tijolos das casas bombardeadas e os utilizado para construir as paredes da escola. Surpreso e assustado, esse professor pensou que aquilo só poderia ser notícia de outro mundo e não hesitou. Subiu na sua bicicleta e pedalou para ver com os próprios olhos, me perdoem a redundância, mas a improbabilidade daquilo acontecer era muito grande. Chegando lá, ele pôde ver pilhas de areia e tijolos, um carrinho de mão cheio de martelos, pás e enxadas. Atrás de uma cortina de tapetes para protegê-las do sol, duas mulheres martelavam o cimento velho dos tijolos. As notícias eram verdadeiras e a verdade estava, como todos podiam ver, em um ensolarado dia de primavera, nas marteladas desiguais e obstinadas dessas duas mulheres. Ele as olhou por um instante, quase que estagnado, e elas lhe disseram: "Não somos loucas. Se você quer mesmo ver, vem aqui no sábado ou no domingo, quando estamos todos aqui. Nós vamos mesmo construir essa escola." Para aquele professor, a sensação de espanto e os sentimentos de assombro eram mais fortes até do que a sua felicidade. Ele partiu de volta para a cidade de bicicleta, um tanto estagnado, porque, como professor, os seus pequenos e tantos modelos de educação já conhecidos foram comicamente revirados. Que a construção de uma escola se desse por meio do povo, de mulheres, de fazendeiros, de funcionários, isso parecia traumático, enquanto um professor de nível fundamental, que havia dado aula por 5 anos e passado 3 na universidade, mas essas mesmas pessoas, sem um centavo em seus nomes, sem conhecimentos técnicos, alvarás de construção, engenheiros, inspetores do Ministério da Educação, eles puderam realmente construir uma escola com as suas próprias forças, tijolo por tijolo. Trauma ou paradoxo, ainda assim era verdade, e ele gostava. O seu mais forte sentimento era que não havia problema com a ideia e a intuição de que a realização daquele projeto se desse ali. Ele sentia que essa era uma lição formidável de humanidade e cultura, a qual geraria outros eventos extraordinários. Tudo o que ele precisava era seguir o mesmo caminho, e por isso voltou à Vila Sela. Voltou para ficar. E esse foi o início da creche popular de Vila Sela, em Reggio Emília. Loris Malaguzzi era este jovem professor, e ele vivenciou todo o resto da história numa lição ininterrupta dada por homens e mulheres, cujas ideias continuaram intactas. Eles compreenderam muito tempo antes que a história pode ser mudada e que ela é modificada ao se apossar dela, começando pelo destino das crianças. Nessa busca dessas incertezas, a gente retomou quais são os educadores que nos inspiram a olhar para a aprendizagem da vida. Há uns anos atrás, antes da pandemia, depois de conhecer a experiência de Reggio Emília, toda a reconstrução de um pós-guerra, algo que é muito distante para nós entendermos aqui no nosso contexto, eu dizia, né, para a Rafa, para os educadores, o que será que nós temos que passar para ter um pensamento de educação para a paz, de evoluir a nossa ideia de relação, de humanidade, de compaixão, de paixão, que é tudo que a gente vê nessas inspirações que nós buscamos. E aí veio a pandemia,
E o convite, então, está dado. Como que a gente vai olhar para essas vivências que a gente está tendo? O que esse resgate dessas memórias do passado nos fazem pensar sobre o futuro? O que essas experiências de vidas que já aconteceram nos fazem projetar a nossa própria experiência? O que a gente pode aprender com essas experiências? Quais reconstruções nós queremos fazer nas escolas? Seria justo a escola voltar a ser exatamente como era antes? Como as crianças viveram esse tempo fora da escola? Como é que a gente pode conectar o dentro e o fora da escola, olhando para a escola não atrás da vida, mas a escola como a própria vida? Como que a gente vai honrar os nossos ancestrais que já passaram por tantas coisas para pensar uma escola diferente? Como que nós podemos transformar as nossas perdas em esperança? E é isso que nós aprendemos vendo essas histórias, não só de Reggio Emilia, mas de vários países que viveram ou que ainda estão em guerra, né? A gente acha que não, mas ainda tem país aí em guerra. Como é que a gente pode pensar uma educação para a paz? E aí essa imagem que rodou o mundo e ela chocou muita gente ali, no sentido de trazer também emoção e pensar quando é que nós poderemos viver isso. São crianças lá de Israel, quando receberam a notícia que elas poderiam tirar as máscaras, quase que como um anúncio ao fim de tudo que elas haviam vivido. No entanto, quando a gente olha para esse formato de escola, né, e quando a gente pensa aí, o que a gente aprendeu, então, com a pandemia? O que nós vamos usar das nossas experiências e das nossas vivências ao longo desse tempo para transformar a escola? Lá em Reggio Emilia, eles transformaram os tijolos, tijolo por tijolo, e dali nasceu o que hoje é uma abordagem de educação, um modelo de escola que ilumina, né? Que traz aí inspirações, que olha para a escola enquanto um lugar de comunidade, que olha para as crianças enquanto protagonistas do seu processo de aprendizagem, e nós, né? Como nós vamos romper com esse modelo de escola que está aí e que vem há tantos anos, né? Uma escola de cadeiras e crianças enfileiradas, umas atrás das outras, um professor ali como figura única de detenção do conhecimento, e como é que nós vamos aproveitar essa oportunidade para transformar esse modelo? Como a gente consegue repensar esse lugar e comemorar não somente o fim do uso das máscaras, se é que ele vai acontecer tão brevemente como a gente imagina, ou quando é que nós vamos comemorar a transformação de uma escola, a transformação de um modelo de escola, deixar de ser a educação lá do século XIX, do século passado, né, desse primeiro modelo de escola, para então ressurgir aí um pós-pandemia, uma escola que de fato é transformadora. Como a gente rompe, né, com esse lugar das escolas falantes, como é que a gente reconstrói? Dewey conta que quando ele foi repensar as mobílias de escola, e pensando ali, estudando, ele chegou num lugar que se comprava carteiras escolares e pediu o que ele gostaria, né? Ele chegou numa loja de móveis, mobília de escola, e aí a pessoa que estava ali disse para ele: eu sinto muito, mas eu não consigo oferecer o que você está me pedindo. Esse produto a gente não tem. Aqui a gente só tem carteira. Você está me pedindo móveis para as crianças trabalharem, para as crianças investigarem, pesquisarem. E aqui eu só tenho carteiras para as crianças ouvirem. Né? Como é que a gente repensa aí essa organização? Como é que a gente recomeça? E a nossa pergunta é: o que as crianças aprenderam ao longo da pandemia? A gente não sabe ainda quais consequências vão ter, a gente está vivendo ainda, é muito difícil projetar aí. Mas a gente já escuta, né, de questões emocionais, afetivas, crianças com medo, com depressão, questões de aprendizagem mesmo cognitiva. Então, a gente tem ouvido muitas coisas e a gente pensa, então, que o melhor caminho
para olhar o que falta, é olhar o que tem. Então, o que as crianças aprenderam ao longo da pandemia? Ao invés de a gente pensar no que elas não aprenderam, o convite é olhar para o que elas aprenderam. E a gente traz aqui essa charge do Frato, que mostra uma criança fazendo um castelo de areia e o quanto de coisas ela está pensando para fazer nessa ação, nessa escola do fazer, que a gente acredita, não nessa escola do ouvir. E o quanto que o professor precisa olhar para todos esses aprendizados que estão contextualizados na ação da criança e conseguir, a partir disso, provocar as relações. A criança, ela está pensando tudo isso enquanto ela faz o castelo, mas ela não sabe nomear tudo isso. É papel do adulto olhar para esses aprendizados e formalizá-los. Né? Então, a gente pensa, o que as crianças aprenderam ao longo desses anos? Como que a gente pode acolher afetivamente e emocionalmente esses aprendizados? Seria um convite para valorizar o não saber como construção? Porque a gente tem uma escola hoje, no modelo como a Rafa diz, que olha muito o aprendizado de onde ele já está construído, que olha muito para o adulto enquanto o que vai ensinar a criança. E o quanto que a gente aprende com elas? O que elas podem nos ensinar? E se a gente olhar para o aprendizado nessa construção, não no ponto final, mas nesse processo que a criança cria? E nesse sentido, quais são os aprendizados necessários na escola? Para além do cognitivo, o que é transversal, o que vai ser importante para a vida delas. Talvez o grande convite aqui seja a gente retomar nossos estudos de Paulo Freire e olhar para essa escola que está contextualizada na vida. E uma educação que não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Que mundo é esse que a gente quer mudar? Que educação é essa para a paz que a gente está falando? Como que a gente vai provocar o nosso olhar para não trazer para crianças imposições de coisas que elas têm que aprender que não fazem sentido ou não têm significado? Como a gente olha para esses contextos do que elas estão vivendo? Sei quantos de vocês conhecem um educador brasileiro que se chama Tião Rocha. E ele usa a metáfora do copo para contar um pouco sobre essa forma de se fazer educação, né? Ele fala que a educação ela está em todos os lugares e em todas as pessoas, né? E aí, quando vocês olham aí para esse copo sendo cheio, né? Ou aí mais ou menos cheio, né? Ele usa essa pedagogia do copo cheio para dizer: quando nós olhamos um copo que está pela metade, como é que a gente enxerga? Né? E aí ele disse que a sociedade enxerga e chama esse copo, diz que esse copo está metade vazio, né? Então, ele precisa ser completo. Enquanto ele, né, Tião Rocha diz, eu olho para esse copo pelo lado cheio que ele tem, né? Eu olho para esse copo a partir do que já existe nele, né? Do que ele já está preenchido e de que existe muita coisa ali nessa metade cheia. E aí ele vai problematizando e trazendo o quanto que nós temos aí pensado e construído políticas públicas e políticas educacionais que têm como objetivo encher o copo pela parte vazia, né? Enquanto ele pensa o quanto é a reflexão para a gente, enquanto educador, que deseja transformar essa educação, é encher o copo pela parte que já está cheia, né? Então, não olhar esse vazio pelo lado do que falta, das carências, das não aprendizagens, do lugar daquilo que ficou faltando, ou mesmo, por um lado, de qual é o desafio, né? De que a gente está aí cheio de nãos, com muitas coisas que nós não podemos, que as crianças perderam muitas coisas, né? Mas ao invés de olhar para esse lado do copo, esse lado dos vazios, né? Do desafio dos protocolos, dos desafios de construir o híbrido, do desafio do que ficou aí, né? Durante esse tempo, a gente sem saber muito bem como estão esses processos das crianças, a gente olhar pelo lado do copo cheio. O que é que essas crianças aprenderam? O que é que essas crianças viveram? O que é que essas crianças sabem? Né? Da onde que a gente parte? E aí a gente vai encher o copo, não
pelo lado de fora o que está faltando, mas a gente vai encher a partir do que já existe. A gente vai encher pelo lado de dentro. E quando a gente pensa assim, o conhecimento ele vai sendo muito mais, né? Ele vai sendo legítimo no processo da criança, porque vai partir daquilo que é dela e não do que se coloca na parte que está faltando. Então, é bem legal pensar essa metáfora do copo no que vocês vão usar aí para fazer os seus planejamentos, para pensar aí de que ponto partir, quais vão ser as primeiras propostas a fazer com as crianças, esse movimento inicial aí de sondagem, de qual repertório elas foram construindo ao longo desse tempo, e até pensando nesse coletivo enquanto grupo de crianças, né? O grupo de crianças de primeiro ano, o grupo de crianças de segundo ano, o que está cheio nesse copo? Né? E aí vamos encher esse copo pelo lado de dentro, não pela parte que falta. Porque a parte que falta a gente já sabe. Ô, Rafa, e esse desenho que tá aí é de uma criança que estava explicando para os amigos, uma criança do fundamental, a teoria do copo de Pitágoras. E o que o Pitágoras descobriu, né, ele fez esse copo que quando você enche muito, ele tem um caninho virado para baixo que faz o líquido sair pelo fundo do copo. E ele falava que era o copo dos gananciosos, que queriam encher tanto que acabavam perdendo todo o líquido, porque esse caninho entrava nesse fluxo, né? Então, ele faz isso para explicar questões da física e tal. Então, para além de olhar também para esse copo que o Tião Rocha traz, a gente pensar também nesse copo que às vezes a gente quer encher tanto que ele vai transbordar e o que vai acabar saindo para fora nesse transbordar talvez seja o que é o mais essencial para a vida daquela pessoa. Tião Rocha olha, né, o espaço aí, a educação, como um lugar do aprender e não do ensinar. E é algo para a gente pensar muito em como transformar e como romper, né? Da mesma forma que a gente não tem a audácia de dizer, eu ensinei a criança a andar, eu ensinei a criança a falar. Opa! Ensinar a andar, ensinar a falar, isso não são coisas de se ensinar, são coisas que a criança aprende, ela vai criando aí, vai conhecendo o seu corpo, vai conhecendo o seu ritmo e aprende a andar, a dar os primeiros passos, a saltar e a pular. Da mesma forma, nós não vamos dizer que nós ensinamos as crianças a lerem ou que nós ensinamos as crianças a escreverem, mas que elas aprenderam. E aí nós vamos olhar para a parte do copo cheio no que diz respeito a espaços, possibilidades, oportunidades, vivências, para que ela aprenda e desenvolva, vá construindo esse conhecimento aí ao longo do seu processo. E aí a gente pensa como negociar com essa realidade do vivido. Tem um outro autor que nós gostamos muito também, que chama Gianni Rodari, e ele traz muitas metáforas, e tem uma citação dele que nós gostamos muito para pensar essa ideia da palavra nesse negociar com a realidade, o poder da palavra. Uma pedra lançada em um pântano provoca ondas na superfície da água, envolvendo em seu movimento, com distâncias e efeitos diversos, o golfão, as tábuas, os barquinhos de papel. Da mesma forma, uma palavra escolhida ao acaso é lançada à mente e produz ondas na superfície e na profundidade, provoca uma série infinita de reações em cadeias, agitando em sua queda sons, imagens, analogias e recordações, significados e sonhos, em um movimento que toca a experiência e a memória, a fantasia e o inconsciente. Como que a gente negocia com essa realidade, tomando muito cuidado com o poder das palavras? O que a gente fala ressoa, vai longe, entra e ecoa também para dentro de nós. Como que a gente vai cuidar dessas palavras negociando com a realidade? Como é que a gente se apaixona pelo problema? A gente escuta muito no sentido de quando a gente se apaixona pelo problema e não pela solução do problema, a gente pode ter infinitas soluções. E pode confrontar soluções com os outros. Então, transformar em perguntas a possibilidade de negociar com essa realidade. Ao invés da gente dizer, as crianças não estão alfabetizadas, a gente se perguntar, como as crianças podem se alfabetizar? Como eu posso pensar uma educação transdisciplinar? Como eu posso negociar com a realidade do contexto de cada uma? E essas perguntas que vão trazer para nós uma possibilidade de escolhas,
de investigar a realidade de cada criança e de conhecer a nós mesmos. Toda vez que a gente diz, né, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, a gente vive, o professor ele vive em crise. Mas se a gente muda essas crises e transforma elas em crises de perguntas, a gente vai buscar soluções, vai ao encontro de soluções. E nós trazemos aqui, então, um depoimento de uma professora da rede pública de Campinas. O depoimento tem 20 minutos, depois a gente vai disponibilizar ele todo, mas nós elegemos um trechinho que ela conta um pouco como que eles fizeram para conhecer a realidade. Então, não existe outra forma de negociar com a realidade a não ser conhecendo-a. Não existe outra forma de negociar com a realidade, se apaixonar pelos problemas, se a gente não souber de quais problemas que a gente está falando. Porque os nossos problemas não são iguais os de cada uma de vocês, que não é igual da Mel, que vai falar aqui. Mas o que a gente quer trazer não é uma solução para o problema, mas que inspire o desejo de buscar quais são eles. Contato mais com as crianças. A maior dificuldade aqui de Campinas, São Paulo, especificamente, e a gente sabe que alguns dados são comuns no Brasil, não era o acesso a celular, por exemplo. E muitos tinham tablet, alguns notebook, computador, ou acesso a algum vizinho. Os dois. A gente vai arrumar aqui o vídeo, gente. Só um minutinho que travou. Deixa eu abrir ele por aqui. Acho que tem que voltar. Rafa. A maior dificuldade. Ele estava aberto, Rafa? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, se vai ficar melhor. Eu consegui, ele só deu uma travada, mas agora foi. E muitos tinham tablet, alguns notebook, computador, ou acesso a algum vizinho ou tia que tem. Mas um ano. Aí o ano começou do mesmo modo, sem presencial, e nós... Rafa, acho que a gente poderia contar e depois a gente disponibiliza o vídeo. Então, a Mel, ela trabalha pensando em aperfeiçoar e... A Mel, ela trabalha na escola pública e ela conta, dentro da realidade dela, uma coisa muito importante, que é a gente olhar para os contextos que existem. Então, ela é professora de 26 crianças do agrupamento 3 na rede pública, e ela fala que foram desafios diversos, que não adiantava olhar para a realidade como um todo. Todas as crianças do grupo têm o mesmo desafio. E o que ela traz é como ela mapeou os desafios de cada família, de cada criança. Aquela criança que tinha questões tecnológicas, aquela criança que estava na área rural e não tinha Wi-Fi, aquela criança que estava num contexto de ficar cada dia na casa de uma outra pessoa, e como que ela conseguia olhar para esses contextos e negociar com eles. Então, depois a gente coloca lá no link do YouTube também o depoimento que vale a pena assistir. Ela conta toda a trajetória, as decisões que elas foram tomando aí, enquanto coletivo. Mas o que a gente gostaria de ressaltar é que não adianta a gente ficar generalizando as realidades. As crianças não têm Wi-Fi, as crianças não têm... Os famílias... Mas a gente precisa olhar para os contextos e mapear esses contextos. Quem são essas crianças? Quem são essas famílias? Quais desafios que existem? Quais facilidades que existem? Como que eu vou me comunicar com cada um?
Quando a gente pensa na ideia do comunicar, a gente tem que pensar muito que eu não falo para mim, eu falo para o outro. E o meu esforço tem que ser para saber como que eu tenho que falar com o outro. Eu não vou falar com todas as famílias da mesma forma, assim como eu não vou falar com todas as crianças da mesma forma. Como que eu me relaciono com cada um? E aí a Mel foi contando, né, que depois que elas mapearam as crianças que elas tinham ali naquela escola, quem eram aquelas famílias, quais eram os principais desafios, elas não foram encontrando uma solução que acolhesse todas as crianças, né, ou que não excluísse ninguém, mas elas foram encontrando frentes de trabalho para acolher esses desafios que eram ali dessa realidade. Então, elas tinham uma frente de crianças e famílias que podiam ali, né, tinham a disponibilidade tanto de tempo como de equipamento de participar desses encontros virtuais e ali naquela plataforma os encontros com as crianças, e elas foram organizando isso. Elas tinham a frente das crianças que tinham esse acesso a esse virtual, mas eles não conseguiam participar simultaneamente, né? Então, de estar ali o tempo todo com as educadoras, de estar ali em contato, né, com as educadoras ao vivo, enfim, em encontros. Então, eles enviavam propostas para casa e também mandavam ali vídeos e por um blog, né, usavam aí essa tecnologia para um contato que não era em momento simultâneo, como, por exemplo, nos encontros virtuais, e uma terceira frente de crianças que eram da zona rural e que não tinham acesso mesmo à internet, a conexão era muito difícil, né, e eles montavam kits mais explicativos, com imagens, com textos, com propostas, e enviavam para essas famílias fazerem com as crianças, com essas explicações mais, assim, descritas, mais informativas, no sentido até de instrumentalizar as famílias e as crianças, né? Então, elas, por exemplo, mapeando, encontraram frentes e formas né, diferentes, não uma única solução. E esse foi o mesmo processo que nós fizemos na escola também, que nós atuamos. Então, primeiro nós mapeamos todo o contexto vivido da casa, quais eram as possibilidades na casa de uma forma genérica, de tecnologia, de olhar para esses cantinhos, para a cozinha, para as plantações, e fomos trazendo aí quais seriam os caminhos. E depois nós mapeamos cada criança. Aquela criança, ela mora em casa, apartamento. No quarto dela tem a luz da manhã ou da tarde. Ela consegue observar o céu. Ela mora com a avó, com o vô. Ela está na área rural. Ela tem internet. Então, nós fomos fazendo uma série de perguntas e dialogando com as famílias mais interessados nesse primeiro momento de conhecer a realidade de cada um do que dizer como fazer, o que fazer e quando fazer. Né? Acolhendo aí o movimento de cada família e trazendo para as famílias, então, esse olhar para as crianças, essa possibilidade de estar junto com as crianças, né? Observando os processos dela. E aí, nesse sentido, a gente foi depois podendo tomar decisões que negociasse, então, com a nossa ideia de escola, com a nossa essência de escola. Porque o que a gente viu é que nesse processo de incertezas é muito comum a gente voltar para práticas transmissivas ou muito tradicionais. E esse era o nosso maior receio. Como é que a gente vai estar em relação com as crianças, estando totalmente dependente dos adultos, mas como a gente pode também emprestar os nossos saberes para os adultos? Não emprestar os nossos saberes para os adultos na perspectiva do que o educador vai dizer o que é certo, mas conhecendo e dialogando com a realidade de cada família. Até naquele momento de dizer isso mesmo. Assista um filme à tarde, vocês juntos, deitem no sofá, faz uma pipoca. Ou outros momentos, né, que a gente viveu no sentido de deixa a criança brincar sozinha, dá um tempo para ela, quais escolhas ela tem, ou até da gente mudando os móveis de lugar, o quanto que essa casa foi ganhando aí uma habitação diferente. No nosso contexto, isso foi muito forte, porque muitas das crianças passavam um período integral na escola. E aí estavam agora em período integral em casa, numa casa que não era tão habitada. E aí a gente foi pensando, qual é essa essência de escola? Qual o valor da escola nesse momento?
Qual foi o valor daquela escola num pós-guerra? Qual o valor da escola numa sociedade? Como que a gente pode apoiar essas famílias e, ao mesmo tempo, quando eu apoio o outro, eu também estou me apoiando, eu também estou me ajudando, eu também estou me fortalecendo. Então, quais são os nossos compromissos? Quais escolhas que nós queremos assumir? Qual o papel do educador? Como que a gente pode tomar decisões de como vai ser o híbrido, como vai ser o encontro, como vai ser o material, o que a gente vai levar para as famílias, sem perder a essência do nosso valor de escola, de uma escola que não é transmissiva, mas uma escola que é participativa. E mais ainda, como que a gente pode encontrar prazer, como a Rafa contou da experiência dela de professora. Eu ainda dizia assim para as professoras, gente, e não adianta a gente ficar esperando a realidade é agora. E se essa for a nossa realidade? E se esse for o nosso futuro? Como a gente encontra futuro nesse futuro? E aí, nesse sentido, a gente pensa que ter alegria é muito importante. Como a gente leva essa alegria para as crianças? E ela também nos dá. Quantas vezes eu entrei no encontro com as crianças desanimadas, sem chão, olhando para aquela tela, e a gente via ali a criança correndo, brincando, ou a mãe mandava uma mensagem, ou uma foto de uma lua, de um céu, e o quanto que isso também vai nos enchendo de alegria, de possibilidades, né? E dentro disso, toda a escolha que nós fazemos, ela vem carregada de renúncias. Não existe uma escolha perfeita. Eu não estou dizendo que as escolhas que nós fizemos são modelos para se seguir. Foram escolhas que nós fomos capazes de fazer naquele momento, tendo clareza do que a gente estava renunciando. Ou não, né? Talvez tenham coisas que a gente renunciou que a gente nem tenha se dado conta ainda. Mas fazer escolhas é isso. É olhar para a realidade, olhar para o contexto e falar o que eu quero. Qual que é o nosso caminho? Então, vai ter família, não vai poder mais ter famílias dentro da escola, como que vão ser os materiais? Isso pensando também na reabertura da escola depois. O que a gente vai rompendo com essa essência, né? Vai usar o computador, não vai usar o computador, mas criança pequena na tela, vai contra o que a gente acredita. Então, a gente foi também olhando para essas possibilidades. Quando a gente tem muita clareza de qual é a nossa essência, fica muito mais fácil da gente fazer essas escolhas. E essa essência, ela parte muito da concepção e da imagem de criança que nós temos. Porque se a gente acredita numa criança que ela não é consumidora de conhecimento, que ela não vai na escola para consumir conhecimento, mas ela vai para a escola para produzir conhecimento em pares. Uma criança que é competente, que é crítica, que é inventiva, que tem capacidade de agir, de decidir, de escolher, de eleger, que é cheia de perguntas e que ela tem escuta dessas perguntas. Uma criança que cria teorias e metáforas. Então, essa criança potente, esse ser humano que nós fomos, ele existe. Ele não existe só lá nas escolas de Reggio Emília, ou só no tema, ou só numa outra experiência X, A ou B. Ele existe na criança, ele existe na nossa essência. Tanto é que a gente diz muito lá na escola que a gente tem um único grande compromisso com as crianças. Não romper, não capturar, não roubar dela esse desejo de conhecer o mundo, que elas nascem com eles. Se a gente observar os bebês de qualquer contexto cultural, social, econômico, eles têm o desejo de conhecer. Eles são curiosos. Mas em algum momento isso se perde. E nós pensamos, enquanto escola, que o nosso maior dever é não deixar que isso se perca, mas que isso se aprofunde, que isso traga mais potência para essa criança, para ela ser crítica, no sentido de transformar a si mesma e transformar a sociedade que ela vive. E essa mudança... E aí, nesse sentido, se essa é a criança, né, que a gente acredita, e se essa é a concepção de criança que a gente tem, que é perguntadeira, que é curiosa, que constrói o seu próprio conhecimento,
quem é, então, esse educador que está com a criança ali na escola, né? A gente gosta bastante da metáfora de que um médico, né, que foi aí os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde que seguraram a barra durante todo esse tempo de pandemia e o quanto que nós fomos olhando para essa profissão até que de uma forma diferente, né? Eles salvam as vidas a curto prazo ali, né, naquele momento. E o quanto que a profissão de ser professor e ser educador é salvar vidas a longo prazo, né? Porque a educação, inclusive, quando a gente pensa aí, e nós vamos conversar um pouco desse currículo, desse retorno presencial, né? O quanto que ele é também um lugar de educar para essa vida e para essa sociedade de pandemia, né? O quanto que nas práticas que forem construídas na escola, as crianças vão levar para a vida, as crianças vão levar para a família, né? E o quanto que as famílias vão se dando conta dessa importância dos cuidados, dessa importância desse distanciamento, de todos os protocolos que vocês já conhecem, né? Então, esse papel de educador que vai construir a sua prática, que não vai se cair ali no ermo, né? Cair no lugar de somente encontrar e dar olhar para parte vazia do copo, né? Nossa, mas e agora? A gente tem um monte de protocolo, como é que vai fazer? Não dá mais para ter contato físico, e o que já passou, e agora? E vai olhar para a parte cheia do copo para construir esse estudo da prática, para construir essa nova forma de fazer escola. E aí, não existe uma receita ou uma fórmula pronta para esse educador. Ele vai olhar para as crianças que ele tem ali, ele vai olhar para o contexto que ele tem ali, ele vai olhar para as famílias que ele tem ali na escola, ele vai olhar para o seu parceiro do lado, que está ali na sala do lado, e vai falar, e agora, o que a gente vai fazer junto? E esse educador é o educador que vai ser aí o educador protagonista, que a gente gosta muito dessa palavra, mas afinal, o que é ser, né? Protagonista, o que é ser construtor da sua prática? É olhar para esse desafio, é olhar para todas esse tanto de orientações que virão para nós e transformar tudo isso em aprendizado, né? E também em prazer, porque se a gente não tiver prazer e alegria na prática com as crianças, a nossa vida perde ali todo o sentido de ser, né? Então, é esse educador agora que vai deixar de seguir somente, né? Mas que vai produzir, né? Que vai olhar para tudo isso que tem aí de desafio e se apaixonar por esses desafios para transformar essa realidade. Colocar na prática tudo que a gente lê e que a gente gosta muito de ler. E aí tem um exemplo, Rafa, de uma criança que queria se abraçar, e aí a professora lá, a Ana Paula, respondeu para ela assim, olha, hoje nós não podemos nos abraçar, mas amanhã eu vou trazer o seu abraço. E aí, ao invés dela ficar no não podemos, ela pensou, como eu posso possibilitar que essa criança me dê um abraço? E aí ela fez toda uma vestimenta de plástico com aquelas capas de chuva, embrulhou no saquinho, no outro dia ela trouxe para a criança, olha, hoje eu trouxe o nosso abraço. E aí elas se vestiram e se abraçaram. Então, ao invés da gente ficar no não pode ou não é possível, como que a gente gera a possibilidade de tornar realidade o que a gente quer? Como a gente negocia com isso? E aí é um momento tão importante da gente, enquanto educador, né, também ter aí, né, esse lugar e esse papel de importância dentro dessa sociedade, de reconstruir essa educação. Um reconhecimento, inclusive, né, que a gente pede, que a gente busca tanto, né, nós estamos num momento muito oportuno para transformar esse problema em oportunidade para isso, né? E aí, no sentido das relações com as famílias, a gente sempre a gente sempre gosta de dizer, né, que em nenhum momento nós tivemos aí a pretensão de que famílias se tornassem professores. Pai e mãe, eles não são professores. E mesmo aqueles pais e mães que são formados e que têm como profissão ser professores, eles não são professores de seus próprios filhos, porque ser professor é um outro campo de relação, né? Então, quem tem a oportunidade de ser professor de filhos aí, de professores, sabe que o quanto essa relação muda quando a gente está falando de ser pai e mãe, né? Então, o movimento com as famílias não era em nenhum momento de fazer formação, ou não era e não é, né? De fazer formação ou de chamar as famílias para um diálogo
que diz respeito a ensiná-los a como ensinar crianças. Não, eles são pais, a relação que eles estão construindo é outra. Né? Até porque a gente não vai perder, né? Qual é a nosso repertório, qual é a nossa função enquanto sociedade, qual é aí o nosso papel na sociedade enquanto professor. Então, nós não vamos dar para os pais, né? Ou exigir, ou cobrar, ou esperar isso das famílias, né? Então, a gente vai construir uma relação de parceria, de escuta, então, de ter dias aí das famílias falarem, realmente, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como fazer, né? E de dizer como é que eu posso te emprestar o meu conhecimento, como é que eu posso te ajudar com o repertório que eu tenho, não para você ensinar o seu filho, mas para você criar um espaço, criar uma oportunidade, né? Para você pensar em possibilidades para que ele vá aprendendo. O quanto a gente teve a oportunidade das famílias conhecerem mais sobre os seus filhos, né? Conhecerem outros aspectos que, às vezes, enquanto escola, a gente falava e ficava até, né, uma forma, poxa, mas eu não vejo isso no meu filho, que ali, nessa relação da prática, a gente começou, as relações foram ficando mais emaranhadas, né? E aí, como é que a gente faz isso com as famílias? A gente vai pensando aí, né? Quais canais de comunicação nós vamos criar, quais ferramentas nós vamos criar. E aí a gente não vai falar das 30 famílias do grupo, mas nós vamos falar ali daquela família, da família do João, como é que eu vou me comunicar com ela? E como é que eu vou me comunicar com a família da Maria? Quais ferramentas eu vou criar para esse grupo, para esse primeiro ano, para esse segundo ano? E aí nós vamos não deixar de pensar só, né, nesse macro, mas conseguir olhar para esse micro e trazer as famílias para essa relação. Como é que a gente empresta os nossos conhecimentos de forma que eles possam apoiar as crianças nas suas descobertas e nos seus aprendizados? E aí a pergunta foi o tempo todo: quais oportunidades de aprendizagem existem nesse momento? Quais são as oportunidades de aprendizagem em casa? Quais são as oportunidades de aprendizagem numa escola que vai reabrir com distanciamento social, com uso de máscara, com os protocolos de saúde, né? Quais são as oportunidades de aprendizagens nesse olhar para as crianças, no sentido de observar o que eles têm construído e a zona de desenvolvimento proximal, né? O que eles têm enquanto potência para seguir aprendendo. E parecia tão distante quando a gente falava da reabertura, óculos, máscara, como que a gente vai se relacionar com as crianças. E com o tempo isso vai naturalizando dentro do nosso contexto. Eu não estou dizendo que é uma delícia, mas eu estou dizendo que foi uma delícia reencontrar as crianças, mesmo estando de máscara, mesmo estando com os óculos. O prazer delas chegando, a alegria de poder estar em relação com os amigos, de construir essa sociedade delas, né, de ter esse espaço que não está entrelaçado com a família. Então, quais estratégias de acolhimento a gente poderia fazer, sabendo que as famílias não poderiam mais entrar na escola, sabendo que as crianças teriam que chegar, medir temperatura, passar álcool, lavar a mão? Como que a gente poderia demonstrar segurança para as famílias e alegria ao mesmo tempo? Como que a gente ia estabelecer essa separação da família depois de tanto tempo? Então, foram muitos desafios aí que a gente foi pensando e tentando construir. E as famílias foram também sendo muito parceiras nesse sentido, de entender e acolher as necessidades que a gente estava vivendo. E a gente pensa muito que é um direito da criança estar na escola, não é só da família que precisa trabalhar, mas a gente entende a escola como um espaço de necessidade para a criança, um espaço em que ela vai construir as relações. E o quanto que esse espaço é importante, a gente viu ali nelas chegando, o olhar, né, a forma de se manifestar, de dizer estava com saudade, foi muito, muito bonito de viver esse momento.
A pandemia foi uma grande oportunidade da gente pensar essa educação e esse olhar para o coletivo, né? Então, se a gente pensa até o uso da máscara, né? Mesmo que você não queira se proteger, mesmo que você não queira usar, você vai usar para me proteger, né? Então, usar máscara, cuidar ter esses cuidados e esses protocolos não diz respeito somente ao que eu quero e o que eu desejo, mas diz respeito ao outro. E a gente teve uma oportunidade de viver isso intensamente, né? O quanto que esses cuidados e esses protocolos, eles não são individuais, mas eles olham para o coletivo. E a gente tem a oportunidade de educar o olhar das crianças também para esse coletivo e compartilhar essas responsabilidades com elas, né? Então, teve uma criança que falou para mim, né? Ai, mas eu não quero usar, né? Ou algo nesse sentido. E aí eu fui conversando e fui dizendo, olha só, a gente tem 2 caminhos, né? Para manter a escola aberta e para a gente continuar aqui, né? Tem 2 formas. A forma que cabe à escola e a forma que cabe a cada um. Eu disse para essa criança de 5 anos, né? Eu disse, qual é a forma que cabe à escola para a gente estar protegido do vírus e também manter essa escola aberta? O que cabe à escola? Medir a temperatura, ter um tapete para higienizar os pés, né? Fazer aí a higienização, ter ali as pias para vocês fazerem a higienização das mãos, medir a temperatura também dos funcionários quando eles chegam. Essas são as responsabilidades que cabem à escola. E quais são as responsabilidades que cabem a você enquanto criança? Usar a sua máscara corretamente, higienizar bem as suas mãos ali durante o dia, né? Ou passar álcool nas suas mãos, manter o distanciamento com seus amigos, né? Então, se a escola tiver ali as possibilidades, né? E oportunizar essa forma, e você também cumprir com as suas responsabilidades, nós vamos conseguir não só manter a escola aberta, mas também passar por esse momento sem ter ninguém aqui que fique contaminado, enfim, e fui trazendo isso para a criança no sentido de compartilhar com ela que não é só uma responsabilidade minha enquanto professora ou da escola enquanto macro, mas que também existe uma responsabilidade dela enquanto criança nesse lugar social que ela ocupa, que é a vida na escola, mas também a vida lá na família, né? E ela vai levando esse conhecimento, esse repertório de fala para casa. E o quanto que eles são capazes de lidar com essa realidade, de abraçar essa nova realidade. Então, é isso que eu tenho que fazer para poder estar na escola? Tudo bem, eu faço. Então, a gente vê nas crianças até menos resistência, muitas vezes, do que nos adultos. E aí, nesse sentido, a gente pensa que o acolhimento, ele é uma postura de vida, e que acolher o outro não é oferecer para o outro o que eu acho que o outro precisa, mas é eu ter escuta atenta de ver o que de fato ele precisa. Quantas vezes tem uma criança chorando, a gente nem conversa com ela, a gente pega no colo, achando que o colo vai resolver, põe aqui do lado e pronto, ela parou de chorar. Mas ela conseguiu entender o choro, ela conseguiu entender o que ela estava precisando, ou a gente só mudou o foco? Então, a gente entende que a postura de acolhimento, ela é uma postura que precisa olhar para a situação problema, né? Você está sentindo saudade da sua mãe? Você está preocupada? Você está voltando para a escola? Como que você está se sentindo? O que você gostaria de fazer aqui? De qual espaço você está com saudade? Vamos reencontrar um amigo? Então, olhar para aquela criança a partir do que ela precisa. E o acolhimento que a gente pensa, eu acolho para depois eu me recolher e devolver a criança para o contexto dela. Porque a emoção de estar na escola é da criança. O adulto, ele tem que fazer pontes dessas relações entre as crianças. E nesse sentido, a gente tem aí um protocolo rígido, cheio de regras, de como vai ser a entrada, mas a gente também tem que saber como a gente vai flexibilizar quando for necessário. Como que a gente vai ter aquela família de parceira que vai buscar se precisar, porque aquela criança não vai conseguir ficar todo aquele tempo? Ou a gente vai fazer um encontro na praça do lado para poder conversar um pouco ali com a família. Então, a gente pensar as regras, mas não de uma forma que torne o processo sem escuta e afeto. E aí, nesse sentido, nós vamos pensando
qual é a realidade que essas crianças estão vivendo, né? Então, a gente conversa ali com famílias de crianças pequenininhas, de 2 até de 3 anos, o quanto que para a gente, né, a pandemia marcou, foi uma novidade, né, algo assim que mudou a nossa vida. Mas para essas crianças pequenininhas, tudo que elas conhecem sobre o mundo aconteceu dentro da pandemia. Então, ver as pessoas de máscara, né, saber desses, né, ver ali, né, esses adultos mais distanciados, não participar de tantos eventos aí em grandes escalas, né, com as famílias, isso já faz parte da realidade dela. E as crianças são muito adaptáveis. Se a gente pensa ali nas crianças de 5 e 6 anos, quase que ali metade da vida delas, né, um pouco menos, claro, mas é quase metade da vida dela vivendo assim. E tudo bem, né? O pulsar da vida, o desejo de estar aqui, o desejo de estar na escola, ele é tão grande que usar a máscara é uma condição, é um detalhe, quase que tanto quanto usar a roupa, né? Ou usar um sapato em dia frio, ou usar uma blusa de frio que eles detestam, né? Mas tudo bem, se é necessário para a gente estar aqui, né? O quanto que para as crianças elas também vão vivenciando uma nova forma de conhecer e de estar com as pessoas. Então, uma criança que um dia ali, né, eu me afastei, tirei a máscara rapidinho para beber água longe delas, ela olhou para mim e falou: nunca vi o seu rosto, eu não te conhecia, eu não sabia que você era assim. Né? Então, poxa, o quanto que as crianças vão tendo também, vão criando essas relações afetivas sem ver, né? Ou desconhecendo parte do rosto da pessoa, e a mesma coisa a gente com as crianças, né? Quando eles tiram ali para beber água, que a gente observa que os dentes caíram, que a gente observa que tem uma mudança na arcada e que ela é diferente de como ela era antes, que ela está crescendo, né? Então, pensar por esse olhar aí, por esse lugar que também é um lugar de subjetividade das relações, né? Que também é um lugar aí de outras formas de construir afeto. Então a gente brinca, agora todo mundo vai rir pelos olhos, né? Agora a gente vai mudar as músicas e as brincadeiras, já que não dá mais para brincar de olhos, ouvidos, boca e nariz, né? Como é que a gente vai readaptar? Como que a gente olha para não poder pôr as mãos na boca e no nariz e não deixa de cantar essa música, mas a gente encontra uma solução para ela, né? E aí não deixar de ter uma prática daquilo que a gente acredita, mas encontrar uma nova forma de se fazer isso. E aí, nesse sentido, a gente acredita muito nesse espaço da escola enquanto educador. E aí, a gente olha para o lugar da escola e para essa questão do espaço físico como uma potência do espaço dizer muita coisa para o adulto não precisar dizer, né? Então, às vezes, a gente fica ali falando para a criança, não pode, não senta, se afasta, papapá. E se a gente colocar uma marquinha? E se a gente produzir com a criança um desenho da onde é que, então, ela pode se sentar? E eu lembro que no começo a gente fez as marcas da onde não podia, e era lá que as crianças se sentavam, porque elas olhavam para aquela marca colocada e elas tinham aquilo como referência. Opa, a gente já mudou e falou, não, ao contrário, vamos mostrar para as crianças o que é positivo, onde elas podem se sentar, né? Onde elas podem estar. E aí vocês vão encontrando soluções e estratégias desse espaço, né? Então, marcações que podem ser feitas por eles. Vamos desenhar, vamos fazer um desenho e colocar aqui nessa sua cadeira ou nesse seu lugar. Vamos medir com um barbante, olha só, a distância que nessa mesa você precisa estar do seu amigo e trazer isso com as crianças não com pesar, né? Trazer isso para as crianças não com pesar ou com um desafio ou com uma nostalgia, mas trazer para as crianças como um desejo de estar aqui, como uma oportunidade de aprendizagem, né? 1,5 metro, que mais aqui na escola mede 1,5 metro de distância, né? E quando a gente pensa nesse espaço que é educador, a gente também pensa como a criança se envolve nessas responsabilidades. A gente costuma dizer, um tempo atrás a gente fez uma reflexão que a criança ela não é uma ajudante do professor, igual a gente fazia nas práticas antigas, né? Eu trabalho há 20 anos
na educação, eu lembro que nos primeiros anos sorteava o ajudante do dia, e o quanto que isso não foi fazendo sentido nessa concepção de criança participativa, protagonista, do professor que está ao lado das crianças e não à frente. E aí a gente começou a pensar o quanto que a criança ela precisa se tornar responsável pelas ações do cotidiano. Então hoje a gente diz, não quem é meu ajudante, a gente diz quem é responsável por organizar a mesa do lanche. Quem é responsável de gerir as falas no momento da roda? E as crianças assumem essa responsabilidade por elas e pelos amigos, desde pequenininha, quando a colher da comida não é enfiada na boca, mas para numa distância que ela consegue ir até a colher. E assumem também nesse contexto de retorno pós, né, no meio da pandemia aí, e falar de coronavírus nesse sentido é currículo também, as crianças também se responsabilizam. Então, eles têm dentro, antes eles tinham dentro da rotina deles, arrumar a mesa de lanche, organizar a roda, agora eles têm dentro da rotina deles, passar álcool na mesa, limpar as ferramentas que eles usaram, limpar as cadeiras, tirar o sapato ao entrar na sala, não deixar a mochila no chão, lavar as mãos, isso entra como uma responsabilidade deles. E é muito interessante quando a gente transforma esses desafios desses protocolos no sentido de entender que cuidar de mim é cuidar do outro. E estar na escola é estar em relação com o outro. Então tem uma oportunidade muito grande, né? E a gente fica muito preocupado enquanto adulto, como que a gente vai dar conta de tantos protocolos? Como é possível me lembrar de tudo, olhar, né? Já eram tantas coisas. E quando a gente olha, quando a gente pensa em estar ao lado das crianças, de uma criança que é competente, capaz de agir, se a gente tem um diálogo franco e aberto, como a Rafa contou aqui alguns exemplos, ela vai se responsabilizar por isso. Eu já passei por situação de devolver o lápis na caixinha de lápis e uma criança me lembrar, você não passou álcool. Né? Então volta e vamos passar o álcool. Então, eles são parceiros nossos nesses cuidados, e a gente precisa olhar para eles dessa forma, rompendo com a ideia de que escola é um serviço. Nós não estamos na escola a serviço das crianças. Nós não queremos uma sociedade que vai ter pessoas ao nosso serviço. E no nosso contexto, então, de uma escola privada, esse cuidado tem que ser ainda muito maior, porque senão a gente acaba caindo nesse lugar de atendimento e de serviço, que não é o que a gente quer. A escola, ela é pública, mesmo sendo privada. A escola é um espaço de comunidade, de construção, em que todos têm direito de participação. Então, quando a gente olha para uma escola que o adulto está o tempo todo servindo as crianças, a gente está indo contra essa ideia e essa concepção de criança e de sociedade que a gente tem. Então, nós pensamos quais estratégias a gente vai ter, né? As crianças não podem mais se servir ali no meio da mesa com os potes. Como a gente pode fazer? Então, a gente vai montar um cardápio, ela vai escrever, né, simbolicamente, anotar o que ela vai querer comer, ela vai fazer a escolha dos alimentos e a gente vai ajudar a preparar o cardápio, mas não numa ideia de servir, ou de fazer por elas, mas que elas se responsabilizem muito por isso. Isso é um exemplo do que a gente diz de se apaixonar pelos problemas. Eu tenho um grande problema que as crianças não podem mais se servir. Como é que eu me apaixono por esse problema e penso em inúmeras soluções? E aí, se a gente fala, né, que a escola, ela é uma sociedade embrionária, a gente, enquanto educador, tem a responsabilidade de criar na escola uma organização e um contexto de sociedade que é aquilo que a gente deseja para quando a gente está fora da escola, para quando essas crianças e para quando a gente estiver fora da escola também. Então, se o tempo todo a gente serve as crianças e assume as responsabilidades que são delas, né, que adulto é esse que nós estamos embrionando para essa, gestando para essa sociedade, né? Então, é pensar nisso como realmente currículo, né? Olhar para tudo isso como um currículo e um espaço de construção da escola no que diz respeito ao seu valor, no que diz respeito aos seus princípios. E ao contrário também, né, Rafa? Se a gente não serve a criança, mas também não dá a oportunidade dela ser crítica, dela confrontar, dela fazer perguntas, a gente também está gestando uma sociedade assim, de obediência, de conformismo, né? E quando a gente
olha para o retorno das crianças para a escola, as memórias afetivas são muito fortes. Uma das cenas mais lindas que eu vi foram duas meninas conversando numa planta, uma dormideira, né, que você toca, ela vai fechando as folhinhas, e aí uma falava para a outra: nossa, eu tava com muita saudade dessa dormideira, vem ver, tá do mesmo jeitinho de quando a gente deixou. Né? Ou aquela criança que foi buscar o casulo que ela se despediu no último dia quando a escola fechou. Então, o que essas crianças lembram da escola? Quais são as memórias afetivas? Do que elas sentiram falta? O que mudou na escola? Quais são os esconderijos, os cheiros, os sabores? Lembro delas comendo de boca cheia. Nossa, eu estava com muita saudade desse frango. E é interessante a gente olhar para esse movimento e saber que isso pode ser uma investigação do que ela encontra, quais são os projetos que elas vão vivenciar ali dentro da escola. A gente fala muito em projetação e não em projeto, que é esse projeto em ação. É um projeto que está sempre se modificando, acolhendo aí os interesses das crianças e negociando com as possibilidades no sentido do que é necessário se aprender, né? Não significa que a criança vai fazer o que ela quer, a gente fala que recolhe os interesses e devolve com intenção. E aí, nesse sentido, né, essa importância da gente retomando práticas que a gente tinha e que, mesmo nesse movimento virtual, ainda que as escolas aí tenham se organizado, tenham mantido esse contato, né, e seguido aí com as crianças num cotidiano um tanto diferente ao longo da pandemia, mas retomar um tanto desse lugar de roda, desse espaço de práticas, de escutar e falar. Eu lembro que para as crianças, quando a gente voltou, era muito desafiador se manterem em uma roda de conversa, porque era bem prático, né? No Zoom, você fecha, ou no Meet, enfim, na plataforma, você fecha o microfone aqui e tudo bem, né? Eu fecho minha fala, eu continuo falando e não necessariamente eu preciso ouvir, ainda que a gente alimentasse isso nas crianças, da importância de silenciar para conseguir ouvir. E ali de retomar essas práticas na escola para que eles abram novamente, né, esse movimento de escuta, esse movimento de ouvir o outro, né, mas o quanto também que a gente vai criando esses rituais, dessa contação de história, desse lugar do lúdico e da criação, e isso vai aí entrelaçando com as intenções do cotidiano e com o currículo e a oportunidade de escuta das crianças, né? Entre os adultos as ouvindo e elas escutando umas às outras. E aí, nesse sentido, nós vamos pensar em como construir esse híbrido, já aqui, né? Não sei como é que está aí no Paraná, mas aqui no estado de São Paulo, o retorno ele tem acontecido de forma progressiva e ainda não obrigatória para todas as crianças e para todas as famílias. Então, ainda que a gente tenha a escola aberta e ali, né, a presença com as crianças e retomando as práticas, algumas delas e criando outras, a gente também tem essas crianças que continuam em casa, por opção da família ou por necessidade também, né? Crianças ali que têm alguma questão de saúde, que não pode voltar, né? E aí, como é que a gente pensa nessas investigações? Como é que a gente constrói uma roda de conversa que envolva crianças que estão na escola e crianças que estão em casa? A gente está escrito ali, né, presencial, mas a gente nem tem usado o presencial, a gente tem usado o virtual e o físico. As crianças que estão na escola estão no físico, as crianças que estão em casa estão no virtual, porque está todo mundo presencial, seja em casa ou na escola, a presença, né, dos educadores e das famílias, das famílias e das crianças, ela acontece, né, nesse entrelaçar. E aí a gente olha para as crianças que estão em casa e quais são aí as suas investigações, quais são aí os seus desejos, quais são aí os seus interesses, e pensem como dar continuidade, conectar com o currículo com aqueles que também estão em casa. Eu vou tirar aqui a apresentação e colocar ela de novo. Só um minuto, gente.
E é muito importante a gente pensar qual é esse conceito de híbrido. Como a secretária de Educação já falou aqui, isso já é uma coisa que vem sendo conversada há muito tempo. O que significa híbrido? Essa sala de aula invertida, o quanto que as crianças aprendem em relação... A gente estuda muito, o que motiva o aprendizado? Tem um autor que chama Brunner, que ele fala o que gera conhecimento, de onde vem o desejo e a vontade de aprender. E aí ele fala do ato de descobrir, da curiosidade, da investigação, mas o principal motivador é estar em relação. Como que as crianças estão em relação, porque ninguém quer aprender para estar sozinho, a gente quer aprender para estar junto, para compartilhar com o outro. E é nesse sentido que a gente pensa o híbrido, nesse sentido das crianças poderem compartilhar os seus saberes, né? E aí, ao longo no decorrer, nós fomos pensando em estratégias, né, para fazer essa comunicação e essa ponte com as famílias, tanto das crianças que estão em casa, como daquelas crianças que estão na escola, ou aquelas crianças que estão, né, ali frequentando a escola, mas por algum motivo precisaram fazer quarentena e ficar em casa. Então, a gente tem essa realidade paralela, além também lá na escola, que nós vivemos o revezamento. Então, crianças que iam para a escola de segunda, quarta e sexta, e de terça e quinta ficavam em casa. Então, como a gente dá continuidade e permanência, que são duas palavras que a gente persegue bastante lá na escola, continuidade para essas investigações e permanência para o que as crianças estão buscando e estão investigando. E aí nós criamos kits de materiais para serem enviados ali para casa, então materiais que a gente tinha no estoque ali, né, da escola, e também materiais que nós chamamos de materiais de empréstimos, né, materiais não estruturados. A gente tem bastante ali na escola mangueiras, linhas, fios, né? Pedaços de torneiras, pedaços de arame. Então, muitos desses materiais, eles foram como empréstimos e depois as crianças trazem de volta, né? E também materiais da natureza. Então, a gente, esse tempo todo, usou muito sementes, folhas, galhos, gravetos. Nós íamos pensando, então, tanto em materiais que as crianças têm em casa para fazer essas investigações, como também materiais que a gente poderia enviar e que não fossem estruturados e que eles pudessem buscar ali na natureza, né? E aí nós fomos criando esquemas visuais, né, que nós chamamos aí de imagem propositora, que são fotos com o que as crianças vão usar naquele dia, e nós enviamos para as famílias pelo WhatsApp diariamente essa foto com uma breve descrição. Com essa foto, a criança ali pode olhar, né, no WhatsApp da família, olhar no celular e ver o que ela vai precisar separar para a investigação. Nossa, então tem ali... por exemplo, papel higiênico, um pedaço de papel higiênico, um pedaço de papel toalha, uma folha sulfite e uma caneta preta. Ela vai ver na foto, ela vai separar para quando for se encontrar com os amigos ali no encontro virtual, enfim. E a gente também foi pensando nesses esquemas visuais para antecipar para as famílias os materiais que vão ser usados durante a semana, né? Então, ao invés de enviar, a gente faz 2 movimentos. Envia na sexta-feira esse esquema aqui de baixo, né, com as propostas da semana, e diariamente a foto que vai contar ali qual vai ser a investigação do dia para as crianças poderem buscar esses materiais em casa. E aqui tem um exemplo de uma investigação de crianças de 3 anos, em que elas foram encontrando aí as educadoras o que conectava uma criança na outra, estando aí cada uma na sua casa, o que tinha de comum, o que elas estavam falando que de alguma forma entrelaçava. E elas encontraram o céu como sujeito. Como é que é o céu de cada casa? Como é que são as nuvens de cada ponto de vista que a gente tiver?
né? Como é que é a janela? O que tem para fora da janela da sua casa? E aí começou essa investigação que conectou cada criança no seu contexto, mas que estava ali olhando e apreciando e investigando o céu. E nesse sentido, como a Rafa contou, a gente organiza a semana com as investigações que vão acontecer nesse transitar de linguagens. Então, eu posso investigar o céu observando, posso investigar o céu fotografando, eu posso investigar o céu fazendo um desenho, ou ouvindo uma música. E conforme a gente transita por essas linguagens, a gente abre oportunidade para as crianças encontrarem a sua forma de aprender, que às vezes é por meio da música. E a gente sabe que a arte, como forma de conhecimento, também do Brunner, tem essa possibilidade de gerar interpretações, né, de colocar, de fazer input e output dos conhecimentos. E as crianças usam essas linguagens para isso. Como eu aprendo algo e como eu expresso algo. E aí, nesse sentido, o céu foi construindo essa narrativa junto com eles e tecendo essas investigações. Então, no céu, a gente pode pensar a ideia de transformação, de movimento, de ciclo, e tudo isso virou a investigação desse grupo de crianças de 3 anos. E as famílias recebiam essas imagens propositoras do que seria investigado em cada dia da semana. Depois desse movimento de investigação que aconteceu no virtual, a gente também tem uma investigação que conecta tanto o presencial quanto o virtual, que tem a ver com a questão, né, que vai perpassando aí diferentes sujeitos, que começou dessa coleta de materiais da natureza, das folhas que caíam das árvores pelo vento, e aí das folhas a gente pensa, quais são as tonalidades? Então, a gente olha para a natureza como uma possibilidade muito rica de encontrar essa diversidade, de encontrar investigações que traga para a criança pluralidade das coisas e não só uma única cor, né? Não é o amarelo, mas quantos tons de amarelo tem? E aí eles foram tecendo isso, do vento da folha que cai, eles foram para o voo dos pássaros. E as crianças que estavam na escola repertoriavam as crianças que estão em casa, porque a gente entende que quem faz um cotidiano híbrido não são só os adultos. Lembra? As crianças são corresponsáveis em tudo. Elas conectam esse cotidiano. E aí, nesse contexto, a gente foi pensando quais foram todas as escolhas e resumindo essas escolhas nesse ser humano que, de certa forma, a gente foi aprendendo a ser mais tolerante, a negociar melhor as nossas frustrações, a se fortalecer enquanto equipe, né? Todo mundo teve momentos de alto e baixo. Hoje eu tô aqui falando cheia de alegria e de vida, mas eu também passei por momentos muito desafiadores o ano passado, né? Tava até brincando com a Rafa sobre isso, quanto que é importante também estar aqui contando o que a gente viveu, que a gente não foi sempre de alegria, também foi de muito choro, de entender esses processos. E aí a gente pensa, então, nesse cotidiano extraordinário, que está extraordinário tanto em casa, quanto na escola. Como é que é esse cotidiano que se conecta? Como é que a gente vai se apaixonar por esses problemas e encarar as incertezas? Se aprender em relação é o maior motivador do aprendizado, a gente precisa colocar as crianças em relação, os educadores em relação, dentro da escola, fora da escola, a gente precisa testemunhar os processos das crianças e tornar visível isso. E as crianças aprendem com o corpo todo. Que oportunidade a gente está tendo agora de romper com essa escola de uma mesa atrás da outra, de uma criança olhando a nuca do outro e colocar uma escola que não é do ouvir, mas do fazer. Porque a gente não aprende com a mente, a gente aprende com todo o corpo. Estava lá com uma criança com um desafio danado de aprender a fazer cálculos, de aprender a cuidar aí da matemática, das operações, mas é uma criança que é muito artesã, ela é minuciosa, ela é detalhista. E aí a gente começou, então, a fazer artesanato com os números, né? As bolinhas que ela ia fazendo a contagem, como que ela ia compondo isso.
E aí a gente pensar qual é a essência de aprender de cada criança nesse sentido. E como é que esse espaço, esses materiais, essas escolhas que a gente faz, possibilita para a criança e anunciam para a criança essas práticas, né? Eu confio em você, eu sei que você é capaz. O material estar ao acesso dela é isso, a gente discutiu muito. Vai pôr o álcool baixo, né? Como é que as crianças vão lidar com álcool gel? E a gente diz, a gente confia nelas. Né, vamos ensiná-las, não vamos fazer por elas. E nessas construções a gente foi se fortalecendo muito com as famílias também, cada uma dando o que é possível, né? Como eu escrevi lá no bate-papo, a gente não ensina a criança sobre conteúdos ou sobre o que a gente gostaria de ensinar, a gente ensina a criança a partir do que nós somos. E aí esse aprendizado que a gente diz aqui, ele não está numa natureza científica, ou só numa natureza artística, ou numa natureza matemática, linguística, ou que olhe só para o currículo. Mas ele é um aprendizado de construção de identidade, de comunicação, e, sobretudo, é sobre como a gente aprende. Como o ser humano aprende, como cada um de vocês, educador, aprende. Ouvindo música, lendo, vendo um poema, contemplando o pôr do sol. Qual é a forma que você tem de aprender? Porque a gente vem de uma escola que só nos ensinou uma única forma de ensinar, mas o aprender, ele é muito amplo. E aí a gente gostaria aqui de pôr uma vírgula, né? Não ainda encerrar e dizer, né, que tudo isso que a gente trouxe não é só uma aprendizagem de natureza científica, artística, de natureza matemática, linguística, ou quanto o currículo está contemplado, mas é também uma aprendizagem de identidade, de comunicação. E, sobretudo, é uma meta-aprendizagem, isto é, uma aprendizagem sobre as próprias maneiras de aprender. Nós vamos abrir um espaço para perguntas e para questões que vocês tenham. A gente ainda tem uns minutinhos, então vocês podem ir escrevendo no chat, mas antes disso, o que a gente deixa aqui como desejo é que vocês, como pistas, né, é que vocês busquem aí os fios de Ariadne, que conecte vocês com o ser educador, com tudo que vocês construíram antes e durante a pandemia, não é? Que vocês busquem os fios que conectem vocês com a prática educadora, com os parceiros, né, que estão aí com vocês no cotidiano, porque a gente não faz educação sozinho, né? O primeiro princípio da educação é a relação, então vocês estão aí em relação com muitos profissionais que fortalecem nesses desafios, né? Sozinho seria muito mais desafiador, e é por isso que a gente está em relação, e que vocês busquem esses fios que conectem vocês com as crianças, né? Com vocês mesmos, com os colegas e com as crianças. E que, voltando agora, vocês olhem para os desafios que virão, não pela parte vazio do copo, né? Não, como diz o Tião Rocha, parafraseando, não caiam na vala de olhar pelo lado vazio e tentar encher o lado vazio, mas se apaixonem pelos problemas pelo lado cheio, pelo que vocês já têm, pelo que vocês têm de conhecimento enquanto educadores, pelo que vocês têm de conhecimento enquanto da comunidade que vocês estão, da escola que vocês estão, das crianças que vocês atuam, que vocês olhem pelo lado do copo cheio de quem vocês são, da essência que vocês têm enquanto educador, e que vocês reconstruam a escola e a educação do nosso país por esse lugar, pelo lado cheio e não pelo lado vazio. E a gente queria abrir aqui para perguntas. Não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer algum apontamento, a gente também pode ir colocando aqui. Tô olhando lá no YouTube, Rafa, não tem pergunta, tem algumas falas interessantes, né? Temos que ajudar na formação dos adultos também, criativos, questionadores, conscientes do seu papel na sociedade. A gente não vai conseguir olhar para uma criança criativa, questionadora, crítica, se nós também não formos. É bem importante, da Rosemary.
Tem professoras falando, olha, você já faz isso, você usa os móveis, os objetos da casa para pensar a alfabetização, falando o quanto que é prazeroso aprender assim. Acho que é entender o quanto que o aprendizado está na vida, né? O aprendizado é a própria vida. Olhar para esse lugar com bastante coragem, né? Desse retorno e de estar de volta aí com as crianças, de reconstruir essa escola, que no nosso caso não vai ser nos tijolinhos, não vai precisar de tanto cimento, não vai precisar de pá, vai precisar de um pouco de álcool em gel, pano e rodo, mas pá, cimento, tijolo, talvez não, né? Mas vai precisar de muito desejo, vai precisar de desse olhar para a educação e de muita coragem. Paula e Rafaela, nós gostaríamos muito de agradecer por esse momento de reflexão, por esses tantos, né, compartilhamentos que vocês fizeram, né, e explanaram junto a todos os profissionais de educação aqui do município de Paranavaí. Temos também aqui presente profissionais de outros municípios, né, profissionais do SESC, da educação também participando. Durante a fala de vocês, nós fomos acompanhando aqui no bate-papo, no YouTube, e foi ótimo, foi fantástico, inúmeros comentários parabenizando vocês por esses compartilhamentos. Então, em nome do SESC, agradeço de coração a cada compartilhamento e a cada reflexão realizada nesta manhã de terça-feira. Manhã chuvosa em Paranavaí, não sei como que está aí o tempo, mas foi uma grata satisfação estar com vocês hoje. Dando continuidade a esta ação, eu convido agora a nossa secretária municipal de educação, Adélia, para fazer as suas colocações finais. Então, muito obrigada aí às nossas palestrantes. É muito gostoso poder ouvir alguém que está atuando como professor, que está no chão da escola. O aprendizado, ele é de extrema importância teoricamente falando. É muito importante quando a gente ouve também teóricos, doutores, mas também é de extrema importância quando nós ouvimos quem está diretamente na prática com suas experiências exitosas que têm dado certo. Então, foi uma manhã muito prazerosa, foi uma manhã muito produtiva com a Paula, com a Rafaela, que nos trouxe reflexões diárias e extremamente necessárias, né? Por isso que a gente olha ali nos comentários e a gente vê muitos elogios, a gente vê muitos momentos ali que as pessoas se identificaram com as falas, se identificaram na trajetória e no percurso que vocês desenharam desta capacitação hoje. Então, em nome da administração municipal e do prefeito Kaique, nós agradecemos ao SESC, nosso grande parceiro nessa proposta de formação continuada, cotidiano híbrido, como manter a essência da escola neste novo formato. Agradecemos também aos nossos profissionais da rede municipal que estão presentes nesta capacitação, muito diferente, né? A Lidiane sabe que quando nós fazemos as nossas capacitações, nós reunimos em média 1.200 pessoas num único espaço, que em Paranavaí só tem um espaço que cabe às nossas capacitações com todos os profissionais da rede.
Neste momento, nós tivemos que fazer em diferentes reuniões, em diferentes lives, em diferentes momentos com agrupamentos de profissionais da educação para que a gente pudesse trabalhar com todas as equipes, né? Esta já está sendo a 4ª formação hoje direcionada especificamente aos educadores, né? Aos diretores, aos orientadores, aos agentes de apoio educacional e professores. Hoje estamos então aí na 4ª capacitação, teremos à tarde uma nova capacitação, todas neste formato online, que é o que os protocolos nos permitem neste momento. Mas, como sempre digo, se há uma categoria que sabe se reinventar a todo momento, é o professor, é o educador, é o profissional da educação. Eu tenho muito orgulho de estar na educação da rede municipal, na educação como um todo, porque sei que nossos profissionais de educação se reinventam a todo momento, e vocês trouxeram hoje mais possibilidades ainda desta inovação, desta reinvenção, deste refazer pedagógico todos os dias. Então, nós agradecemos imensamente ao SESC, imensamente às nossas palestrantes, aos nossos profissionais da rede municipal, que estão presentes nessa capacitação tão diferente das que já vivemos. Agradecemos, então, a Paula Franco, a Rafaela Bley, nossas palestrantes, pela manhã agradável de aprendizado. Agradecemos a nossa equipe SEDUC, que não mede esforços para pensar em momentos e ações para subsidiar e amparar as nossas escolas, SEIs e CEMEIs. E, Lidiane, mais uma vez o nosso reconhecimento a este grande parceiro, que é o SESC, que junto à administração municipal tem desenhado sua história em Paranavaí e na região noroeste, na sua presença, que é extremamente agradável. A Lidiane também faz parte do nosso conselho do Fundeb agora, né, que traz na nova proposta, no novo formato, integrantes também das organizações da comunidade, dos parceiros, e nós temos aí o grande prazer de tê-la conosco nesta tarefa, junto ao nosso nobre conselho do Fundeb. Então, o SESC, mais uma vez nessa proposta de formação continuada, traz para nós aí esta grande participação, esse grande aprendizado nesse dia de retorno ao 2º semestre da rede municipal. Seja sempre bem-vinda, Lidiane, seja sempre bem-vindo, SESC, nas nossas propostas, nosso grande parceiro. Muito obrigada às nossas palestrantes, muito obrigada aos nossos profissionais de educação, que nós tenhamos aí uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, um semestre abençoado. Muito obrigada. Obrigada, secretária Adélia. Gostaria, então, de agradecer a todos que nos acompanharam nessa atividade de formação continuada do SESC Paranavaí e SEDUC. Agradeço a todas as pessoas envolvidas nessa grande ação, as professoras Paula Franco, Rafaela Bley e aos demais colaboradores que não mediram esforços para que essa ação fosse realizada na data de hoje. Agradeço em especial a nossa secretária municipal de educação, Adélia Paixão, pela parceria, né? E todos os demais profissionais presentes nessa importante ação formativa realizada na manhã de hoje. O SESC Paranavaí permanece de portas abertas. Estamos sempre à disposição. A todos, desejamos um excelente dia. Obrigada pela oportunidade e boa jornada para vocês. Muito obrigada. Bom semestre.